Fala, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí a entrevista completa do Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, que concedeu aí para a ESPN no dia de hoje todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo. E estou repostando o vídeo novamente, pessoal, porque o primeiro eu fiz ao vivo, só que o som estava ecoando muito. Estava saindo um som tipo um som duplicado. Então eu estou repostando novamente o vídeo e agora com som top, o som legal. E você vai curtir aí esse vídeo que está bem melhor do que o outro. Antes de soltar o vídeo aí para a gente estar reagindo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza e dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo, trazendo aí a entrevista completa do Marcelo Paz, que ele concedeu aí para a ESPN Brasil, falando sobre a permanência do Vojvoda, falou também sobre se manter na primeira divisão, que foi muito importante por causa da receita, falou aí sobre a participação novamente na Libertadores, segundo ano seguido. Então a entrevista tá top. Se inscreve no canal aí. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Inteiramente com ela. O Magno Penido fala o seguinte: eu sou flamenguista, mas admiro e torço pelo trabalho do presidente do Fortaleza, um grande gestor e um ser humano diferenciado. Obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo ao Futebol 90. Olá, Dani, olá a todos que acompanham a mesa do Futebol 90 BR, um prazer estar com vocês, fico muito feliz com a fala do torcedor do Flamengo, né? Um reconhecimento ao nosso trabalho, e estamos aqui à disposição para bater um papo, conversar sobre a renovação do Vojvoda, sobre o futebol como um todo. Estou aqui à disposição de vocês. Vamos nessa, então. Eu vou começar pelo mais óbvio. Todo mundo aqui tem pergunta para te fazer, mas bate uma curiosidade, presidente, porque a gente sempre, e a gente aqui também está no eixo, né? Eu sou do Rio, somos aqui de São Paulo, trabalhamos em São Paulo, e a gente sempre percebe que é mais difícil fazer a logística quando se está no Nordeste, é mais difícil o investimento quando se está no Nordeste, e você aí no Fortaleza conseguiu manter um treinador que está em alta, que estava sendo olhado pelo mercado como um todo, que tinha propostas interessantes e preferiu ficar no Fortaleza. Imagino que também por um projeto muito interessante que o senhor tem apresentado a ele. Eu queria saber como é que foi esse papo. Olha, Dani, é verdade que é bem mais difícil fazer futebol no Nordeste por uma questão geográfica, por uma questão logística, por uma questão econômica, financeira. Então a gente tem que ser muito assertivo, muito competente, né? A margem de erro tem que ser menor e a gente tem que usar de atributos diferentes. Eu acho que aqui no Fortaleza a gente tem um trabalho muito sério, muito humano. O Vojvoda é uma pessoa assim, é um profissional que valoriza esse respeito ao ser humano, ele sentiu isso na diretoria. Vivemos momentos muito bons em 21 e 22, mas também vivemos momentos difíceis. Hoje a gente fala muito da renovação, mas no ano passado já houve um assédio na virada do ano, e ele levou em consideração que durante o Campeonato Brasileiro a gente teve uma fase complicada, ali, com derrotas, uma derrota mais dolorosa no Clássico, e ele disse que foi naquele momento que ele viu de verdade quem nós éramos, porque no momento difícil a gente deu as mãos a ele, esteve perto, deu apoio, fomos homens, fomos corretos, e isso foi determinante para a primeira renovação. E nesse segundo momento também, né, todos vocês acompanharam o Fortaleza esse ano e sabem que ficamos 14 rodadas na zona de 20 rodadas na zona de rebaixamento, 14 rodadas na lanterna. E o trabalho foi mantido, foi continuado, demos respaldo a ele, remontamos o time no meio do campeonato, trouxemos 8 jogadores, outros saíram, mudamos a forma de jogar e as vitórias vieram, o público voltou para o estádio, terminamos o ano com mais de 1 milhão de torcedores do Fortaleza presentes na Arena Castelão, e ele entendeu que o caminho melhor para a carreira dele era a continuidade, era um projeto sério, de mais 2 anos, de ambições esportivas. Houve, sim, claro, uma valorização salarial considerável, e ele entendeu o nosso esforço, mas que ainda assim o valor que nós propusemos é menor do que o que ele tinha em outros clubes no Brasil. Então não foi só a questão financeira, foi o projeto, a seriedade, esse vínculo que foi criado humano de entender que dá para se fazer futebol de uma maneira diferente e consequências de trabalho.
Claro, né? A gente sabe como é o mercado, capitão. Você jogou bola, já fez contratos e escolheu por vários motivos. O Vojvoda, já há muito tempo, ele mostra que ele valoriza projetos. Então, acho que esse é um caminho, né? Faz tua pergunta aí para o Marcelo Paes. Não, é isso, Dani. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Dar os parabéns a você pela gestão de clube. A gente sabe quanto é complicado essa função, as cobranças, as responsabilidades. Então, parabéns a você, né? Por como o senhor mesmo colocou, em um momento complicado também do Vojvoda, de cobranças, né? Onde a gente poderia olhar em outros clubes uma mudança de cenário, mas teve esse entendimento de trabalho, de projeto realmente. Então, parabéns por esse modo de gestão, parabéns ao Vojvoda também por fazer essa escolha, né? De permanecer no clube, de seguir um projeto, de entender a grandeza do Fortaleza. Presidente, a minha pergunta é em cima do ano, né? Que se passou aí com o encerramento do calendário. Todo mundo, né, olha para o Fortaleza com muito carinho e entende a maneira como o Fortaleza joga, mas foi um clube que, quando teve 2 competições importantes, assim, a meu modo de vista, teve muita dificuldade. Então, assim, foi muito bem na Libertadores, mas quando o Campeonato Brasileiro foi solicitado, o Fortaleza teve dificuldade perante a competição, ficou muito tempo na zona de rebaixamento. Aí, após a eliminação da Libertadores, aí o time voltou a ter uma retomada, teve um time base. E aí eu ia perguntar para o senhor, como gestor, né, se 2023, para o torcedor do Fortaleza, pode ser diferente. Se existe um projeto, né, de contratações, de elevação de nível de elenco, para que o Fortaleza, mesmo disputando aí uma pré-Libertadores e, consequentemente, uma Libertadores, se o time vai ter forças também de jogar 2 competições com a mesma qualidade demonstrada aí dentro da Libertadores e também no processo após a eliminação dentro do Campeonato Brasileiro. Bem, Fábio, prazer falar contigo, né? Você que foi um grande capitão das 2 maiores torcidas do Brasil, do Corinthians e do Flamengo, então máximo respeito a você. Obrigado. E muito boa a sua pergunta. Tem 2 formas de olhar essa situação. Primeiro, que ao término de tudo, para muitos o Fortaleza teve o maior ano esportivo de sua história. Sim. Então não pode se considerar que o planejamento foi errado quando se tem, para muitos, o maior ano esportivo da sua história. Fomos campeões estaduais invictos, fomos campeões do Nordeste invicto, participamos pela primeira vez da Libertadores, e passando de fase num grupo que só tinha campeões nacionais, né? Eliminamos o Colo-Colo e o Alianza Lima e fizemos bons jogos com o River. Fomos muito bem na Copa do Brasil, eliminados nas quartas de final num jogo super polêmico ali contra o Fluminense, que a gente vencia de 2-0 no Maracanã, e acho que a arbitragem cometeu algumas falhas, e terminamos o Brasileiro em 8º. Mas sofremos, é bem verdade, quando tivemos as 2 competições, as 2 maiores competições do continente em paralelo, que é a Libertadores e a Série A do Brasil. E são poucos os times que têm força, que têm um caixa para ter elenco para suportar muito bem as 2 competições. Eu posso citar aqui Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, o River Plate consegue sustentar bem, o Boca. O Atlético Paranaense conseguiu pela primeira vez esse ano, e é um gigante. Ano passado mesmo o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana, mas salvou do Brasileiro nas rodadas finais. O Vélez, que chegou na semifinal da Libertadores, era um dos últimos do Campeonato Argentino. O Estudiantes, que nos eliminou, também estava no meio de tabela para baixo do futebol argentino. Então é muito difícil, precisa de força financeira e econômica. E o que a gente pode melhorar nesse planejamento é formar um time mais competitivo já no começo do ano. Eu acho que se a gente, comparado ao início do ano passado, a gente tiver 2, 3 peças a mais de qualidade, a gente vai conseguir sustentar essas 2 competições com um nível melhor. Então sofremos sim, é verdade, faltou força em alguns momentos, houve cansaço, deslocamentos muito grandes, foco também, né? Você que foi atleta de alto nível sabe que o cara dá tudo ali no jogo da Libertadores e de repente diminui um pouquinho no jogo do Brasileiro, porque sabe que tem uma sequência maior. Então a gente tem que trabalhar isso de uma melhor maneira para, quem sabe, no ano de 2023 a gente ter uma performance ainda melhor. Parabéns, presidente, por tudo. Parabéns por tudo. Eu faço questão de ler as mensagens que estão chegando aqui na hashtag F90BR. O Samuel Coimbra fala: Marcelo Paes para presidente da Liga. O Wagner Neves pergunta assim: Marcelo Paes, qual a chance de você virar presidente do meu São Paulo? Né? Acho importante a gente mostrar esse reconhecimento vindo de todos os lugares do Brasil. Rodrigo, tua pergunta para o presidente. A minha pergunta, na verdade, são 2, né? Boa tarde a todos. Dani, presidente, já tive chance de entrevistá-lo outras vezes.
uma das perguntas é sobre um pouco São Paulino, né? Quem é o maior técnico da história do Fortaleza? Rogério Ceni ou Vojvoda? Presidente, algumas vezes o senhor escapou dessa, agora não dá. O Vojvoda é o maior da história do Fortaleza, né? Essa é a primeira pergunta, que é a mais fácil. A outra é explicar que recado o Fortaleza está passando para o Brasil. Ficando com o técnico mais cobiçado, né? Aliás, nas mídias o Fortaleza colocou, né? Estamos com o técnico mais desejado, o mais cobiçado do Brasil. E isso pode se estender no mercado para outros jogadores, que a gente percebe que vários dos clubes chamados mais tradicionais estão buscando jogadores e os jogadores também estão preferindo o Fortaleza, né? Possivelmente o Fortaleza vai ganhar outras brigas de times dos chamados mais tradicionais. Que recado, que momento é esse do Fortaleza desafiando, né? Digamos assim, o establishment tradicional do futebol brasileiro? Rodrigo, prazer falar contigo de novo. A primeira pergunta você respondeu, né? Você perguntou e já respondeu, mas eu não vou fugir dela, não. São momentos distintos. O Rogério teve um trabalho absurdo no Fortaleza, né? Pegou num momento muito difícil de saindo de uma Série C e pegando uma Série B depois de 8 anos, e fez um trabalho sensacional, de estrutural, de mentalidade. E o Vojvoda já pegou em outro momento e nos levou a patamares até maiores, né? Pela segunda vez disputar a Libertadores. Então, como o Vojvoda ainda está construindo a história dele, não é justo que eu decida agora quem é o maior treinador da história do Fortaleza. O Rogério fez um grande trabalho, o Vojvoda está fazendo. Quando terminar tudo isso, a gente pode ter uma opinião mais concreta. E quanto ao recado, eu diria que a gente passa um recado de que existe um novo eixo no futebol brasileiro, de que é possível sim fazer grandes trabalhos fora dos grandes mercados, dos maiores mercados. Eu respeito muito, né, os mercados de Rio, São Paulo, Mineiro e do Rio Grande do Sul, que são gigantes, mas o Vojvoda identificou aqui que ele poderia dar uma grande sequência à carreira, brigar lá em cima. A gente tem colocado muito a mentalidade interna nos jogos de que a gente tem que se portar como grande, dentro de casa e também fora de casa. Se olhar a campanha do Fortaleza, nós temos vitórias maiúsculas também fora da Arena Castelão. Quebramos alguns tabus esse ano, nunca tínhamos vencido o Santos na Vila, nunca tínhamos vencido o América em Minas, nunca tínhamos vencido o Cuiabá em Cuiabá. 19 anos que não vencíamos o Flamengo no Rio, né? Então, tudo isso tem um peso e o mercado entende sim que o Fortaleza é uma boa opção para atletas, para profissionais, né? Hoje a gente tem aqui o nosso nutricionista trabalhava no Grêmio, veio do Fortaleza. O nosso fisiologista trabalhava na Chapecoense na Série A, veio para o Fortaleza. Então, além do que é muito visto, né, que são os treinadores e os jogadores, outros profissionais também estão optando por estar aqui. E atletas de alto nível que tiveram em grandes equipes também passaram a integrar o Fortaleza e podem passar a integrar ano que vem. Então, um recado que aqui também tem um trabalho sério, organizado, ambiente, salário em dia, boas premiações, proximidade da direção junto aos atletas, momento bom, momento ruim. Eu acho que tudo isso faz com que as pessoas queiram estar nesse ambiente. E a atmosfera de jogo da Arena Castelão, que é sensacional, né? Média altíssima, mosaicos, torcida presente, apoio. Então, tudo isso eu acho que ajuda as pessoas escolherem a estar também aqui conosco. Presidente, ainda vou passar aqui ao Birner e ao João, mas só para não perder esse gancho, né, falando de projeto, de andamento, de contratações, me veio uma curiosidade aqui. O senhor teve que fazer algum... Eu vou pensar em investimento de risco, tá? Como quando a gente fala de investir dinheiro, assim, risco de perder, risco de aumentar muito a produtividade ou investimento mais seguro. Teve algum investimento de risco que tenha sido feito para atender a algum pedido do Vojvoda para essa permanência? Tipo assim, uma contratação mais cara ou alguma coisa que, de repente, não estava no teu planejamento inicialmente? Olha, Dani, a gente teve que fazer um investimento maior para a própria permanência da comissão técnica, né? Maior do que o que se previa, mas acho que vale demais. A permanência dele atrai para o clube várias outras coisas. O torcedor nosso está super feliz, né? Eu até lancei uma campanha hoje, fiz uma live antes daqui e disse: vamos fazer um castelão de sócios. Estamos com 41 mil sócios, vamos para 60 mil agora. Um castelão lotado de sócios. Então, isso volta de alguma maneira. É necessário, em alguns momentos, você ousar e trazer o público para te apoiar. E a gente combinou com ele que vai qualificar mais a equipe, que a gente vai buscar contratações que elevem o nível técnico de um elenco que terminou o ano muito bem, que deu resposta, que entregou resultado, mas a gente quer ousar um pouco mais
com equilíbrio, sem jamais perder o equilíbrio. Eu sempre digo que o camisa 10 do Fortaleza é o salário em dia. A primeira coisa, boa tarde a você, Dani, João, bem-vindo, ao Bubu, ao capitão. Presidente Marcelo Paes, parabéns pelo trabalho. Quero dar também parabéns ao Vojvoda aqui, porque a tentação de trabalhar em clubes mais midiáticos é sempre muito grande. E eu acho que quando alguém abraça um projeto, um lugar onde ele está feliz e onde ele é respeitado, ele toma uma decisão de vida muito importante, né? Que também deveria servir para algumas pessoas refletirem sobre suas decisões, mas é óbvio que isso é uma coisa muito pessoal, cada um leva a vida como achar melhor. Presidente, eu tenho uma curiosidade. O senhor falou sobre investimento, logística, as dificuldades, né, que um clube do Nordeste tem, elas são muito óbvias. Por exemplo, conseguiu um 4º lugar de Campeonato Brasileiro no ano passado com o menor orçamento da Série A. É um fenômeno, tá? Para ser bem direto. Quando você olha a situação de outros clubes com muito mais capacidade de arrecadação, de atrair patrocinadores de nível mais, que ganham mais, cotas de televisão maiores, você terminar à frente deles num torneio de pontos corridos é muito importante. E o seu trabalho é muito bom desde a Série E, C, do diretor de futebol, você foi empresário, você entende de vários setores do futebol que são necessários para alguém gerenciar um clube corretamente hoje, né? Porque a gente sabe que o modelo associativo, ele dá muito poder, às vezes, a conselheiros, a pessoas que estão no clube, tem uma politicagem interna dentro do clube que dificulta a escolha do melhor nome muitas vezes e outras vezes até que esse melhor nome, se escolhido, administre o clube. E a gente está numa onda de falar de SAF, né? O senhor não vai ficar eternamente no Fortaleza, né? O seu mandato é 2024 e o Fortaleza vai continuar. E ele precisa continuar crescendo. E você, até por sua área de atuação, além de ser presidente do clube, sabe que em projetos longos, bem gerenciados por executivos, eles tendem a ser mais atraentes para ter dinheiro para investir do que projetos de cartolas onde uma política de clube pode mudar tudo e de repente chega ali um dirigente ruim e afunda o que você fez, né? Você que é o maior presidente da história do clube, sem sombra de dúvida, até agora. O Fortaleza pensa nisso de maneira concreta, de maneira séria, em mudar o seu modelo para uma SAF também, porque aqui se muda só quando está na crise. Mas acho que quando o clube está bem estruturado, bem financeiramente, está em paz, a tendência é que se consiga um dinheiro melhor numa transição dessas. Birner, prazer falar contigo de novo. É uma pergunta muito inteligente, muito bem fundamentada. Eu entendo que a SAF é um caminho para muitos clubes no futebol brasileiro. Acho que em médio prazo quase todo mundo vai fazer. Talvez não o Palmeiras, talvez não o Flamengo, pela grandeza e por uma questão, talvez não o Corinthians também, né? Por uma questão de grandeza, de equilíbrio, né? Podem se sustentar em alto nível sem necessariamente ter a entrada de um investidor via SAF. É uma lei que deu certo, porque alguns clubes fizeram e está acontecendo bem. O Botafogo fez e teve uma campanha boa na Série A, o Cruzeiro fez e subiu com o pé nas costas, o Vasco fez e está subindo agora e vai estar forte, o Bahia também. Mas existe um modelo que eu acho que algum clube vai fazer, como você bem colocou, de ser uma SAF de desenvolvimento, não de ser uma SAF de salvação, né? Acho que com exceção do Bahia, que tinha mais equilíbrio, os outros 3 que fizeram estavam em situação financeira muito delicada e precisavam se agarrar ali naquela corda para se salvar e voltar a ter competitividade. Então, acho que vai chegar um momento, a gente tem estudado, sim, dentro do clube, o que é a SAF, que impactos podem ter, controle majoritário, controle minoritário, se é possível um investimento minoritário em que o clube permaneça com controle, mas tenha gás, seja capitalizado para brigar mais forte, até porque a Série A do ano que vem vai ser dificílima, talvez a mais difícil de todas. As 12 grandes marcas estão presentes, mais o Atlético Paranaense, que é um gigante, mais o Bahia com o SAF, mais o Bragantino, que é um clube empresa que tem muito dinheiro. Então tem outros 5 ali que nós fazemos parte dele, que não somos SAF, que não somos gigantes e que a gente tem que ser muito efetivo e muito competente para poder brigar nessa competição. Então, a gente avalia continuidade do projeto é uma das marcas de sucesso de qualquer organização, de qualquer empresa. As empresas, quando têm perenidade, as coisas acontecem por muito tempo. O Atlético Paranaense do Brasil é um exemplo disso, voltando para o futebol. O Petralha está lá no comando há muito tempo e não é à toa que o Atlético Paranaense fez tudo dentro do futebol, estádio, categoria de base, revelação de jogadores, títulos nacionais,
títulos internacionais, jogador em seleção brasileira, venda direto para a Europa, é estudo, né? Porque tem uma continuidade de um trabalho e, logicamente, a gente se preocupa com isso dentro do clube, a nível de sucessão, se permanecer no modelo associativo, ou se em determinado momento o clube, como instituição, entender que deve ir para a SAF para ter uma sequência, uma perenidade para buscar se manter competindo em alto nível. Mais mensagem aqui, o Kiel fala assim, eu entendi como um elogio, tá? O Fortaleza é o novo Atlético de Madrid do futebol, o Vojvoda é o novo Simeone. O Blanco fala, tem que tirar o chapéu pro presidente e o treinador, que deixaram de lado a vaidade e apostaram no projeto. É impressionante como não tem nenhuma crítica de torcedores de outros clubes, só reconhecimento dessa construção que está sendo feita pelo Fortaleza. João? Muitos queriam, inclusive, ver o Marcelo, né? Comandando o seu clube do coração. Presidente, é um prazer falar com você. Virei seu fã desde da entrevista que você deu pra gente no Bola da Vez em 2020, já deu pra perceber que você era um cara completamente diferenciado. E lá no Bola da Vez em 2020, início do ano, você citou pra gente que gostaria muito de ver o Fortaleza disputando uma Libertadores, fato que ocorreu 2 vezes já na sequência agora, né? E pra temporada do ano que vem, pensando em futuro, planejamento, existe algum desejo, alguma ambição que falta ao Fortaleza? Porque hoje a gente fala no Fortaleza como um clube consolidado, que briga de igual para igual, dentro ou fora do Castelão. Existe um desejo seu ou do Vojvoda do que conquistar em 2023? O que falta para vocês, presidente? João, obrigado por tuas palavras. Vou rememorar lá o programa que fizemos juntos em 2020. A ambição ela tem que estar sempre sendo a primeira pauta de quem está no futebol, né? Eu aprendi que futebol é um livro que tem 365 páginas, termina o ano, você fecha o livro e constrói outra. O que a gente fez em 2022 é legal, é bonito, está na história, mas a cobrança vai ser por resultado em 2023. Então, isso por si só é uma ambição. A gente vai buscar um pentacampeonato estadual, isso vale muito, né? Se fala muito de Libertadores, Série A, mas o título estadual para a gente é importantíssimo, ainda mais um penta, que seria inédito. Copa do Nordeste, buscar um bicampeonato seguido, nos desafia, nos motiva muito. E foram competições que nós ganhamos invicto no ano passado. Copa do Brasil, competição charmosa, financeiramente atrativa. Chegamos nas quartas de final esse ano 2022, semifinal em 2021. Então a gente pode sonhar e estar brigando ali no nível como esse, porque é uma competição ali de mata-mata, né, de jogos eliminatórios. Então consegue-se chegar. Chegar na fase de grupos da Libertadores é um baita desafio, porque nós vamos jogar a fase 2, né? Tentar passar para a fase 3 e da fase 3 chegar na fase de grupos. Então isso motiva também, isso chegar novamente na fase de grupos, tentar passar de fase, tudo isso para a gente é algo que mexe, ter grandes jogos de novo no Castelão, na nossa torcida viajar de novo pela América do Sul, quem sabe a gente vai para países que não fomos ano passado, né? No caso desse ano. Então tem muito desafio. E fazer uma Série A, buscar consolidar de novo uma Série A. Vamos para a 5ª Série A seguida. É o recorde do Nordeste, né? O Bahia conseguiu ficar 5 anos, o Ceará conseguiu ficar 5 anos, caiu agora, o Fortaleza está indo para o 5º ano. Então, se a gente ficar de novo, vai para o 6º ano, bate um recorde. Então, veja quantos desafios a gente tem aí no ano que vem, que motivam, que mexem com a gente e que a gente vai estar buscando no mais alto nível. Para isso, permanecer com o Vojvoda foi fundamental para esse projeto, sequência de trabalho, estrutura, buscar qualificar mais o elenco para que no final do ano a gente possa também estar celebrando. Presidente, para a gente encerrar aqui, eu vou te fazer a pergunta um pouco do avesso que o João fez. Assim, o que não pode acontecer para que esse projeto se mantenha, para que a estruturação que foi feita continue? Porque depende de recursos financeiros, a gente sabe que isso está ligado ao sócio-torcedor, isso está ligado a título. Onde o Fortaleza precisa estar? Na fase de grupos de novo da Libertadores? E se existe algum nome, algum jogador de interesse que o senhor possa, assim, ventilar para a gente aqui? Só tem eu escutando, tá? Não tem mais ninguém não, presidente. Fica tranquilo. Olha, o que não pode acontecer de maneira alguma é uma queda de divisão, né? Estar na Série A é a mola mestra, é a base para a sequência de um trabalho com o Mel do Fortaleza. Porque é a partir da Série A que você pode ir para competições sul-americanas e é a partir da Série A que você tem uma garantia de receita muito maior. Vou dar um exemplo aqui. O Vasco... O projeto do Vasco para 2023 para o Vojvoda já não era atrativo porque não teria uma competição sul-americana. Por mais gigante que seja o Vasco, que um clube de nível nacional, sei lá, 20 milhões de torcedores,
para esse ano ele não iria disputar porque estava na Série B. Então, estar na Série A, ambicionar competições sul-americanas, garantir orçamento é fundamental. Isso é o que não pode acontecer, né? Que seria o cair de divisão. E sobre jogadores, o que é que eu posso dizer aqui? Né? É difícil, né? A gente vai qualificar esse elenco, Dani, a gente vai trazer boas peças, sim. Eu acho que manutenção de atletas também é importante. O Galhardo tem mais 2 anos com o Fortaleza, já tinha um pré-contrato assinado. O Pedro Rocha continua. Moisés, muito cobiçado, está conosco. A nossa pérola ali, que é o Hércules, né, que fez 7 gols no ano, um volante de 21 anos. Renovamos o Fernando. Então daí, pessoal, foi a entrevista completa aí do Marcelo Paes, falando aí sobre a permanência do Vojvoda no Fortaleza. Falou ali sobre várias perguntas que foram feitas, questão de receita principalmente, por continuar na primeira divisão, isso é muito importante. E a principal notícia de hoje, né, a permanência do Vojvoda, que vai ficar mais 2 temporadas aí no Leão do Pici, vai ficar até 2024, né, 2024. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.